a livraria 24 horas do Mr. Penumbra. Tudo bom, pessoal? Esse é o livro de hoje. E, bom, ele me chamou a atenção pela capa, achei uma capa muito bonita, muito bem feita. E me chamou a atenção, é lógico, pelo título, uma história que se passa numa livraria. Não poderia deixar de ler, achei bem bacana. Bem, vamos lá. A história vai passar grande parte dela dentro da livraria. Como personagens principais aí a gente tem o Mr. Penumbra, que é o dono da livraria. Nós temos o Clay Genon, que vai trabalhar na livraria. A sua namorada e um grande amigo do Clay, tá? A sua namorada é a Cat e o amigo dele é o Neil Shaw, dono de uma empresa que cria modelos de corpo para modelagem 3D no computador, essas coisas, tá? Bom, o Clay ele é formado em Artes Design em São Francisco, aliás, a livraria 24 horas do Mr. Penumbra fica em São Francisco, tá? E ele está desempregado. Ele trabalhava numa empresa que fazia pães e devido à crise mundial ele fica desempregado. E ele começa a andar pela cidade e ele vê a plaquinha na livraria de que estão contratando pessoas. E ele se candidata à vaga e é aprovado já de primeira após a entrevista com o Mr. Penumbra. E o horário de trabalho do Clay vai ser justamente o horário noturno, tá? Ele vai fazer a parte da noite, depois tem mais duas pessoas que fazem aí a manhã e a parte da tarde. Então ele acaba conhecendo os seus colegas de trabalho só nos horários de troca de turno. A livraria do Mr. Penumbra ela é bem interessante porque ela tem algumas características específicas, tá? A primeira delas é a seguinte, ela tem dois acervos. Um que é o acervo normal, que está à venda para todos os clientes, e o outro é um acervo que o Clay rapidamente apelida aí de acervo pré-histórico, que são livros que ficam no alto, não são acessíveis para ninguém, inclusive o Clay recebe claramente a instrução de que nem ele mesmo deve mexer naqueles livros, a não ser quando solicitado. E esses livros são para clientes específicos, que falam uma espécie de senha quando chegam na livraria, tá? Trabalhando à noite, o Clay vai perceber o seguinte, que a livraria não é muito movimentada. E aí, conversando com seus colegas nas trocas de turnos, ele também percebe que mesmo durante o dia não tem lá grande movimento a livraria. Então ele começa a ficar intrigado como que o Mr. Penumbra sobrevive de uma livraria que praticamente não vende livros. E aí ele resolve fazer com os conhecimentos dele, por conta própria, um anúncio da livraria no Google AdWords para ver o que dá. E outra característica bem interessante da livraria é a seguinte: além de ter que arrumar as prateleiras e atender os clientes, a função dos atendentes é a seguinte: eles têm um livro enorme, encadernado, que é uma espécie de diário da livraria, no qual eles têm que anotar absolutamente tudo que acontece. Os clientes que entraram, que roupa que eles vestiam, o que eles falaram até, como aparentemente eles estavam se sentindo, se estavam tristes, se estavam felizes, e anotar os livros que eles pediam, tá? Então, assim, um diário completo de tudo que acontecia na livraria. Como o Clay trabalha de noite, quase não tem cliente, e ele tinha um conhecimento lá de programação e tal, para passar o tempo, ele resolve fazer um modelo 3D da livraria. Muito bacana, aliás, se a gente tivesse um aqui algum dia, seria fantástico. Porque além de montar o modelo 3D do formato da livraria, das estantes, das mesas, ele inclui nesse modelo 3D todos os livros da livraria exatamente no seu lugar onde eles estão colocados ali, onde eles estão guardados, tá? Então, assim, imagina o trabalho. E aí ele começa a fazer o seguinte: cada livro que as pessoas pegam, principalmente esses clientes que têm acesso lá ao acervo pré-histórico, que na verdade esses clientes eles nem compram os livros, tá? Eles emprestam os livros, eles trazem um, devolvem e levam outro, um ou dois livros desse acervo pré-histórico. E aí o Clay começa a colocar essa movimentação toda da livraria nesse modelo 3D. Então tudo que entra, tudo que sai.
E aí ele fica espantado, porque ele descobre uma coisa. Esses livros que estão saindo, eles têm uma sequência lógica e eles formam uma espécie de desenho, que é um código secreto aí que ao longo da história vai se explicar o que vai acontecer com isso, tá? Então é bem interessante. Aquele anúncio que o Clay fez no Google não deu muito certo e resultou em apenas uma cliente, que é justamente a Cat, que se torna depois namorada do Clay. E a Cat, ela trabalha no Google em projetos mais distintos possíveis, aqueles projetos do Google que a gente fala, que são os projetos, eu já vi algumas matérias aí, são os projetos alternativos ou projetos diferentes do Google, que não se referem apenas à página de busca deles na internet. E, bom, ele começa a namorar com a Cat, ele começa a contar para a Cat essa questão do catálogo pré-histórico, dos clientes esquisitos que têm acesso a esse catálogo, e ela se interessa muito também. E aí um dia ele conta para ela a questão do diário, onde eles anotam exatamente tudo o que acontece na livraria. E a Cat tem uma ideia, ela fala, gente, vamos levar um desses diários para o Google, para a sede do Google, e vamos escaneá-lo naquele scanner que o Google está usando para escanear, aquele projeto ambicioso, super bacana de escanear todos os livros do mundo. E aí eles escaneiam esse diário. Para quê? Para poder, no computador, fazer algumas análises de padrão, para entender o que pode acontecer, qual que é o grande mistério aí que cerca o Mr. Penumbra, que é super misterioso, e a livraria dele. Bom, resultado desse modelo 3D, mais o escaneamento do diário, eles começam a cada vez perceber que todo esse mistério tem uma solução, tem um final. E juntos, inclusive com a ajuda do Mr. Penumbra, que quer solucionar esse mistério também, que envolve não só a livraria dele, mas toda uma rede de livrarias ao redor do mundo. Eles vão para Nova York, vão entrar num lugar lá escondido, obscuro, tipo uma espécie de... como que a gente fala assim, aquele grupo de pessoas secretas assim, e vão começar a descobrir coisas de muito tempo atrás, da época do comecinho da impressão dos livros, quando surgiu toda essa coisa assim de publicação de livro, da criação da prensa pelo Gutenberg. Então é muito legal, é uma história que prende do começo ao fim. Aliás, eu tentei gravar esse vídeo umas 15 vezes já, espero que esse tenha ficado bom, porque eu não vou tentar de novo. E porque eu sempre queria contar mais detalhes, queria falar e acabava se alongando, e a hora que eu via já tinha mais de 20 minutos de vídeo e eu tinha contado a história inteira, tá? Então é isso aí, a livraria 24 horas do Mr. Penumbra, do Robin Sloan, uma leitura muito bacana mesmo, uma aventura interessante, que acontece dentro de uma livraria em São Francisco. Essa é a leitura de hoje, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.